E aí galera do canal Finanças Contemporâneas, como é que vocês estão, gente? Top demais! Começando mais um vídeo aqui pra vocês. E ó, hoje um vídeo muito bom, falando sobre siglas, puxando um conteúdo direto do Instagram, que eu faço lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, já me segue lá. Finanças.contemporâneo, tá aparecendo aí na tela. E esse é um conteúdo que vem de lá e também para pessoas que têm dúvidas, ou seja, está começando agora no mercado financeiro e tem dúvidas de quais são essas siglas. Fique comigo até o fim desse vídeo que você vai saber o que é cada sigla e para que cada uma serve, ou seja, Selic, CDI e outra, FGC. Então acompanhe até o fim desse vídeo que você vai saber quais são essas siglas. Roda a vinheta. Primeira sigla que vamos falar aqui hoje, qual que é ela? Taxa Selic. Gente, ela é nada mais nada menos que a taxa básica de juros do país, ou seja, um exemplo dela é a questão dos empréstimos. Por que a questão dos empréstimos? Porque é assim, se tá barato para pegar empréstimo, ou seja, você paga pouco, paga parcelas baratas, ela está baixa. E se os empréstimos estão pagando muito caro, as parcelas estão muito altas, empresas procuram não pegar empréstimos, significa que essa taxa está alta. Sabendo-se disso, quando ela estiver na alta, não é tão bom pegar empréstimo. Ok, entendemos isso. Mas, enfim, o que é realmente a taxa Selic? É uma taxa do governo que, querendo ou não, ela é geral, ou seja, é básica. Ela é o começo de tudo, é o começo que dá origem a outras coisas. Uma coisa bem interessante sobre a taxa Selic é que hoje ela se encontra em 6,25. Em comparação ao começo do ano, que era 2%, né? Hoje ela está ainda muito alta. Mas o que envolve totalmente a comparação para esse investimento é o que, gente? Em comparação para que a gente possa investir e ficar mais claro na nossa cabeça. O que envolve uma comparação para esse investimento é nada mais nada menos que o IPCA. O que é o IPCA? Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. Mas resumidamente tudo é nada mais nada menos que a inflação. Infelizmente, hoje no Brasil ela se encontra em 9,68, que nem está aparecendo aí na tela. E sabendo-se disso, existe uma similaridade entre a inflação e a Selic. Por que, Alan? Porque é o seguinte, se a inflação sobe, o Banco Central, ou seja, o banco que comanda o país, eles fazem uma reunião, ou seja, o Copom, que é a abreviação disso que está aparecendo aí na tela, fazem uma reunião para subir a Selic. Por que, Alan? Porque é o seguinte, se a inflação sobe, eles fazem reunião para que a Selic sobe. Se a inflação desce, eles fazem reunião para que a Selic desce. Mas, Alan, qual que é a consequência? É assim, se uma coisa subiu a inflação, eles subirem o preço, ou seja, a taxa de juros básica do país, fará com que as coisas aumentem o preço. E as coisas aumentando o preço, as pessoas compram menos. E as pessoas comprando menos, o preço abaixa, porque não vai ter demanda. Então, o preço abaixando, a inflação cai. O que faz com que a Selic também abaixe. E assim, um ciclo. A inflação sobe, a Selic sobe, a inflação desce, a Selic desce. E é assim. Resumidamente e padecidamente, o governo tenta fazer com que as duas sejam parecidas. No entanto, para o investidor, o que é importante? O importante é a subtração dessa taxa, o que realmente ela está valendo. Se fosse hoje essa comparação para um investidor que investe em Tesouro Selic, que é nada mais nada menos um investimento que vem da taxa Selic, hoje ele estaria no prejuízo se ele tivesse investido. Inclusive, se você investe na Selic hoje, você está perdendo seu dinheiro para a inflação. Por que, Alan? Porque a conta é o seguinte, Tesouro Selic menos a inflação. Por exemplo, se o Tesouro Selic está rendendo 10% ao ano, o que nos dias atuais é bem difícil, e a inflação está em 2% ao ano, qual que é a sua rentabilidade? 10 menos 2, 8. Atualmente acontece o seguinte, a Selic rende 6,25 atual, e a inflação se encontra em 9,68, então, consequentemente, a pessoa está perdendo 3,63% do seu dinheiro, ou seja, você está negativando no investimento.
Então preste muita atenção. Infelizmente, isso é uma culpa do país, da sociedade em que nós nos encontramos. Próxima sigla, sem mais nem menos. Qual que é essa próxima sigla? CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Começando essa sigla, a gente precisa saber uma coisa muito importante. E qual que é o raciocínio? O raciocínio é o seguinte: você sabia que os bancos, todos os bancos, negociam entre si empréstimos? Você sabia disso? Se você não sabia, eu tô te falando agora. Isso é uma coisa que ninguém, ou seja, muitos de nós não sabemos. Infelizmente, né? Mas existe uma coisinha aí dentro disso. Se os bancos fazem empréstimo entre si, ou seja, emprestam dinheiro um pro outro, eles têm que ter uma taxa base, ou seja, uma taxa para que, por exemplo, eu te emprestei 200 mil. Em qual taxa você vai pagar? Em cima de qual juros? Em cima desses juros, X. E os juros que eles fazem as transações entre si se chama CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Ok, entendi isso. Eles fazem transação e a taxa é o CDI. Ok, mas quanto que é o CDI pra gente saber, assim, já que você já falou dos bancos? O CDI hoje, gente, ele é um pouco mais abaixo da Selic. O CDI vai ser 6,15. Então, dê exemplos aí pra gente, pra ficar mais fácil, de tipos de investimentos que fará com que aconteça essa taxa, né? Por exemplo, né? Um banco vai lá e emite um CDB com liquidez diária que rende 150% do CDI. Isso é um exemplo. Inclusive, é um exemplo muito bom. E já fique ciente disso aí. Se você vê essa oportunidade, gente, talvez ela pode ser muito boa pra você. Você que não quer correr riscos. Ok, entendemos isso. O CDI é nada mais, nada menos que a taxa entre os bancos para que eles façam suas negociações. Qual que é a próxima sigla? FGC. Qual que é o FGC? Fundo Garantidor de Crédito. Mas, Alan, Fundo Garantidor de Crédito, então ele garante alguma coisa? Ele dá garantia? Sim, ele dá garantia. Ele é uma associação que garante a seguridade para bancos e financeiras diante de alguns investimentos. Olha que legal. Por exemplo, eu invisto num CDB com 150 mil reais no banco X. Para mim não dar exemplos de nomes de bancos, porque afinal, né, a gente não é patrocinado por nenhum, então vamos lutando com o que a gente tem. Eu envio 150 mil no CDB do banco X. E esse banco, por alguma infelicidade, chega a quebrar. Ele chega a quebrar e, cara, qual que é o meu desespero? Perdi todo o meu dinheiro. O que eu faço agora? Se você tem uma quantia de 150 mil no banco e em algum investimento que o FGC cobre, você não perderá seu dinheiro. O FGC recobrirá, ou seja, ele fará com que seu dinheiro volte para você. Mas existe uma coisinha entre isso. Ele paga para você se a financeira ou o banco quebrar, ok. Porém, é até 250 mil reais por CPF por instituição. Como assim, Alan? Por CPF por instituição? Por CPF, ou seja, por pessoa. Se eu tenho 300 mil investido no banco Y e o banco chegar a quebrar, o FGC vai me dar só 250 mil. Os outros 50 eu perdi. Se eu tenho, por exemplo, 150 mil no banco Y, 200 mil no banco A e 130 mil no banco B. Se chegar a acontecer alguma infelicidade, alguma tristeza, o banco não poderá pagar, porém o FGC garantirá para você. E é assim, segue o conteúdo. Ok, entendemos. Já entrou na nossa cabeça. Mas, Alan, quais são esses investimentos que você está falando aí que o FGC cobre? Eu sou muito curioso, talvez eu quero investir em um deles, ou já invisto e não sabia disso. Os investimentos que o FGC cobre, ou seja, que dá essa garantia, é nada mais nada menos que o qual? CDB, LCI, LCA e LC. CDB, LCI e LCA é emitido por bancos. LC é emitido por financeiras. Sabendo-se disso,
O FGC é apenas uma garantia para que você possa investir em títulos e em financeiras ou bancos novos, todavia com confiança. Por que com confiança? Porque já é um princípio de iniciante, né? Quando a gente vê assim que uma coisa é nova, a gente procura não envolver muito, né? Porque a gente não conhece. É que nenhuma comida, né? Você vai preferir pegar uma comida que você nunca comeu e arriscar e pagar caro, ou você vai pagar o mesmo preço na mesma comida que você acha incrível ou gostosa? Entendeu? Então a gente prefere não arriscar. Porém, o FGC é uma garantia pra gente. Esse foi o vídeo. Se você tem alguma dúvida, comenta aí embaixo. Ou me chama lá no Insta, que tá aparecendo aí na tela de novo, novamente. Finanças.contemporânea. E eu passo o conteúdo todos os dias, de segunda a sábado. E publicações todos os dias também às 6 horas. Que vocês tenham um ótimo dia. Aproveitem, muito obrigado por você assistir até aqui. E é um prazer ensinar e passar essa matéria para vocês. Valeu, falou e fui!